Alguém muito sábio já disse, e normalmente muito experiente, que conviveu com as mazelas do século XX, que começou, o século XX começa com o ideal, a ideologia de esquerda, genericamente falando, a de esquerda, com nomes múltiplos, milhares de nomes que eles vivem inventando para eles, para tentar sempre disfarçar a verdadeira imagem deles. Já se chamaram de comunistas, já se chamaram de socialistas, progressistas, e eles vivem inventando novos nomes, se apropriando normalmente dos melhores nomes, dos nomes mais bacanas, mais legais, para enganar eternamente os incautos e principalmente os adolescentes, né? Levando em consideração que hoje em dia a adolescência vai até mais ou menos uns 30 anos, né? A adolescência começa com 12 e vai até uns 30 anos hoje em dia. E é um pessoal extremamente mal informado que é presa fácil desses discursos famosos de igualdade, fraternidade e, né, aquilo tudo que nasceu lá na Revolução Francesa na França, né, que é, na verdade, um dos momentos mais trágicos da história. Mas o Brasil passa exatamente pela apoteose da esquerda e alguém falou com muita sabedoria, conforme eu comecei, dizendo que aonde a esquerda pisa não nasce mais grama. Ou como dizem que a Margaret Thatcher falou, né? O socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. E é o que está exatamente acontecendo no Brasil de hoje. Uma tragédia anunciada que foi apenas adiada, né? O governo Bolsonaro adiou a tragédia econômica, social que vem em decorrência, né? Porque quando a tragédia é econômica, imediatamente após ela se torna uma tragédia social, porque falta dinheiro para tudo, já que é o Estado gigantesco que mantém todas as pessoas vivas, que sustenta tudo. No momento que o Estado entra em falência, vai à falência todos os programas sociais e aí a miséria se instala completamente. Os exemplos estão aí à vontade para você olhar, né? É Venezuela, é Cuba, é Nicarágua, é o Haiti, é o que você quiser. Isso falando só de Américas, tá, gente? Se a gente for por regiões do mundo, tem outros exemplos também horríveis, que muitos deles são dissimulados, disfarçados, aí, ou então tem uma censura violentíssima, como é o caso da Coreia do Norte, onde a miséria não é mostrada. Mas é a verdade. Não tem jeito, não tem escapatória, não tem fórmula mágica. Vai acontecer a tragédia. É meramente uma questão de economias. O Brasil é um país relativamente rico. Apesar de que a gente pensa que o Brasil é um país pobre, o Brasil não é tão pobre assim, não. Está longe de ser um Estados Unidos, Canadá, Austrália, está longe, Alemanha, França, está longe de ser isso. Mas o Brasil tem riquezas que poucas pessoas às vezes até sabem. O Brasil é extremamente rico, mas de riquezas naturais. O Brasil é um país atrasado, é um país agrícola, apesar que a agricultura no Brasil é muito desenvolvida tecnologicamente falando, mas todo país que depende exclusivamente da agricultura, que não tem uma indústria, não tem uma indústria de transformação, não tem uma indústria de criatividade, é um país extremamente atrasado. Então o Brasil só se sustenta porque ele é um país gigante, com um clima maravilhoso e com capacidade de produção que muito poucos no mundo tem, mas você vê que as grandes potências do mundo são países microscópicos. É o caso do Japão, é o caso da Coreia do Sul, é o caso de outros países do leste, do extremo leste, né, que realmente enriqueceram através da indústria principalmente da criatividade, da criação, né? O Brasil é uma tragédia anunciada desde que a esquerda tomou o poder lá no início dos anos 2000, ou até um pouco antes, né, que Fernando Henrique Cardoso já era alguém da esquerda, mas que ainda usufruía dos resultados que ele tinha conseguido, aquele famoso Plano Real, que não foi exatamente o que contaram, mas que deu uma aparência melhor à economia brasileira. Muito bem, mas continuamos escravos das mesmas coisas, não evoluímos em nada.
é um país atrasado, é um país em que a educação não tem investimento adequado, é um país em que a educação é meramente usado para fazer uma militância, para criar militantes de extrema esquerda, e a tragédia acontece por aí. Então, a falência está anunciada. As empresas que podem vão deixar o Brasil. As que não podem ficarão no Brasil e vão encolher, pelo menos, ou vão até desaparecer. Muita empresa nacional, dependendo do seu porte, da sua capacidade de resiliência, vão até desaparecer. Muitas vão encolher bastante, as que são grandes vão encolher para média, as que são médias vão encolher para pequena e as pequenas vão desaparecer. A única coisa que vai ser menos afetado é o emprego público, o famoso emprego público, aquele cabide de emprego que é o Estado brasileiro, que é um Estado gigantesco, em que quase metade dos trabalhadores, quase metade da população é empregado público, e isso não gera lucro, isso não gera produção, isso não gera dinheiro, isso não gera reservas financeiras. Empregado público não dá lucro. Empregado público é quase que um atraso de vida, é um grande atraso de vida o ser empregado público. Mas mesmo esses empregados públicos sofrerão gravemente. Anote, as empresas particulares sofrerão o encolhimento e até o desaparecimento. E os empregados públicos também sofrerão com a crise que sempre provoca a extrema esquerda no poder, que acaba, dizima com a riqueza do país. E quando falta dinheiro, meu amigo, vai faltar para todo mundo, inclusive para quem é funcionário dos Correios, das autarquias, das empresas públicas, de uma forma geral, para todos eles vai sobrar, ou melhor, vai faltar dinheiro. Lógico que demitir funcionário público é um processo um pouco mais complexo. Então, num primeiro momento, as demissões serão um pouco mais contidas, mas também haverá demissões, tá, gente? O Correios já é um exemplo do que está para acontecer, já está acontecendo. O Correio já não tem mais condição de arcar com as dívidas trabalhistas dele, de pagar os seus funcionários. Então, se ele puder, ele vai lançar um plano de demissão voluntária, como sempre acontece. Pedir, pelo amor de Deus, para os empregados pedirem demissão e correr atrás de outra coisa. Simultaneamente, eles vão exigir redução de jornada de trabalho com redução de salário. O salário dos nossos carteiros, que já é tão pequeno, que já não dá para viver, vai ser reduzido. E, além disso, se prepare, porque vai atrasar salário, vai deixar de receber salário em algum mês, vai começar a acontecer isso. Infelizmente, ainda temos aí pelo menos mais 1 ano e meio de governo de extrema esquerda, que vai levar o Brasil à bancarrota. Nem o agronegócio, que é a única mola, não é a mola mestra, é a única mola que ainda leva o Brasil para cima, não vai segurar a peteca, não tem como segurar. O agro também vai sofrer muito, porque vai faltar crédito, o crédito vai ficar caro, os insumos vão ficar extremamente caros, vai encarecer tudo. Então até o agro vai acabar encolhendo, não tem a menor dúvida, até o final trágico do governo Lula, não tenha dúvida, o governo Lula, governo da esquerda, dos comunistas, dos socialistas, dos progressistas, não interessa o nome, o lixo e o fedor é o mesmo, não vai ter jeito. Essa é a realidade. E não há uma porta de saída, não há uma possibilidade desse governo acabar antes de botar alguém que tenha a mínima competência para mudar alguma coisa. A gente só pode rezar para que as eleições de 2026 sejam justas, sejam honestas e o povo eleja realmente alguém com a mínima competência para tirar o Brasil desse desastre econômico que mais uma vez a esquerda consegue produzir. Na Dilma fizeram isso e agora já estão fazendo de novo numa velocidade ainda muito maior. Preparem-se, a coisa ainda vai piorar escandalosamente. E eu temo que na sequência do Lula teremos alguma coisa ainda pior. Acompanhe nossos vídeos para você saber também a esse respeito. Não deixe de se inscrever no canal. Chegou até aqui? Deixa o gostei. Não gostou? Tá com não gostei? Faz parte da brincadeira. Até a próxima.